Ontem nós vimos como uma das principais doutrinas resgatadas no período da Reforma Protestante, uma das maiores contribuições do grande reformador alemão Martinho Lutero, a doutrina do sacerdócio real de todos os santos, necessária para a nossa compreensão de como nós devemos buscar plena satisfação em Deus. Hoje nós encerraremos o nosso acampamento falando de outro tema importante que foi redescoberto durante aquela época e promoveu então, na sequência da história da igreja, o que nós chamamos de pós-reforma, o desenvolvimento da piedade, do chamado cristianismo experimental. Você me ouviu falar ontem sobre esta palavra, ela faz parte do subtítulo, ou do subtema do nosso acampamento, e você pode ter se perguntado, mas, pastor, o que vem a ser cristianismo experimental? Esse termo ele foi desenvolvido quando os cristãos perceberam que a doutrina correta precisa caminhar unida, ou precisa caminhar junta da prática correta. Um termo técnico que é muito utilizado é que a ortodoxia, que seria a doutrina correta, ela precisa caminhar junta da ortopraxia, da palavra praxis, da prática, ou seja, da prática correta. Esta busca e a aplicação da doutrina correta à vida cristã, desenvolvida na vida da igreja, na caminhada do crente, então passou a ser chamada de cristianismo experimental. E uma doutrina que resgatou a importância de se viver aquilo que se prega, ensina, aquilo que se professa crer, foi a doutrina que a Escritura ensina e aponta, leva os nossos olhos a enxergar para onde devemos direcionar a nossa mente e o nosso coração quando olhamos para Cristo, que é a doutrina a respeito da glória de Deus. Um termo latino que vocês conhecem muito bem, pelo menos a grande maioria, soli deo gloria, ou somente a Deus toda a glória. Calvino trabalhou bastante isso, um grande reformador de Genebra, chamado reformador de segunda geração, e que já tinha sido influenciado por Martinho Lutero e desenvolveu bastante isso. O grande reformador João Calvino, a quem nós estamos mais, eu diria, proximamente ligados, ele desenvolve a doutrina do soli deo gloria, ou da glória de Deus, e isto vai ser encontrado ou percebido claramente na produção literária, nos estudos, nos sermões dos chamados pós-reformadores, ou seja, aqueles que vivenciaram um século após os efeitos que o Espírito produziu quando levantou homens no século XVI para pregarem um evangelho, para anunciar a justificação pela fé somente. Eu me refiro ao período chamado a Era dos Puritanos. Nós somos herdeiros de toda esta herança e a grande prova disso são as confissões ou os padrões de fé que nós presbiterianos utilizamos, os chamados padrões de Westminster, confissão de fé e os seus catecismos. Vocês devem lembrar, breve catecismo, catecismo maior, abrem o tema ou o assunto, a glória de Deus, com a sua primeira pergunta, e ela é fundamental para a compreensão de todo o ensino dos catecismos. Qual é o fim principal do homem? É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, então, pela manhã. O fim principal do homem, breve catecismo e catecismo maior respondem, então, é a glória de Deus. Mas, não somente isto. Dizem os catecismos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A expressão, então, gozá-lo para sempre, nos aponta para esta vida experimental ou plena satisfação em Deus. E quando nós observamos toda a produção, ou o trabalho, ou o esforço destes homens de ensinar o evangelho da graça de Jesus para nós, percebemos que não foram escritos soltos, vazios, mas todos eles fundamentados nas verdades das Escrituras. Logo, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e viver plenamente satisfeito nele. E as passagens bíblicas então sugeridas, elas são extraordinárias. Eu gostaria de trabalhar sobre elas, ou com elas, hoje pela manhã, juntamente com vocês. A primeira passagem então sugerida, pelo breve catecismo, eu vou trabalhar precisamente mais com ele,
1 Coríntios capítulo 10. Vamos para lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Normalmente nós costumamos dizer que esta é a pergunta que, pelo menos, todos os presbiterianos sabem quando o assunto diz respeito aos catecismos. E se não souber, alguma coisa está errada. Costuma-se dizer que antigamente, naquela época, se conhecia um jovem reformado quando um passava pelo outro e esta primeira pergunta do catecismo era citada. Quando se encontravam, um perguntava: qual o fim principal do homem? O outro respondia: o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Ótimo, então nós somos um em Cristo Jesus. Isto mostra a necessidade de unidade de conhecimento doutrinário que nós precisamos ter, e também da vida prática, ou seja, viver para a glória de Deus, mas sob o fundamento do Evangelho. Vocês ouviram ontem um pouco a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova de salvação. Cristo Jesus morreu por pecadores assim como nós. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja dada ao Senhor. Logo, o fim principal do homem, que é a glória de Deus, nos aponta ou nos ensina para algo que vai dar suporte, sustentação a entendermos aquilo que deve vir em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, observem que quando o apóstolo vai responder perguntas ou dúvidas dos cristãos na cidade de Corinto, a respeito do tema liberdade cristã, ou falando acerca da liberdade cristã, ele vai usar uma expressão, ou ele vai usar uma palavra muito importante que devemos carregar ainda hoje como cristãos, para sempre. Vamos ler juntos o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vejam como de forma misericordiosa, sábia, prudente, santa, o Senhor nosso Deus estabelece em sua palavra e nos ensina que se o fim principal do homem é a glória de Deus, este princípio vai me ajudar a entender que tudo aquilo que Ele colocou para que eu pudesse, como homem, criado à sua imagem e semelhança, dominar. Lembrem-se, fomos feitos em Cristo reis, sacerdotes. A criação não pertence a nós, mas nós somos parte da criação. Mas muito mais do que isso, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos a coroa da glória de Deus. Eu então percebo ou entendo que quando este princípio é estabelecido, tudo aquilo que vem depois, o que, por exemplo, o puritano John Flavel chamava de fins inferiores, caminharão submissos ao fim superior ou principal do homem. Observem novamente 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo. Observem, o apóstolo Paulo vai tomar até mesmo as questões mais simples, mais básicas da vida, para nos mostrar que a parte de Deus, se comemos ou bebemos, se trabalhamos ou estudamos, se até mesmo caminhamos com os crentes, se não temos por finalidade principal superior a glória de Deus, então nós agiremos como homens que negligenciam esta finalidade maior. Enquanto vivem, o apóstolo Paulo vai dizer, estão mortos. Não vivem com prazer, porque não têm todo deleite e plena satisfação em Deus. Não há como passar, irmãos, por estas passagens e ensiná-las novamente. Já sendo um homem mais velho, mas que começou a caminhar no Evangelho na mesma idade que muitos de vocês, e não lembrar como os meus domingos, eles eram vazios e sem sentido antes de conhecer a Cristo. Era mais um dia.
Um dia como qualquer outro, mas havia um peso sobre os meus ombros e sobre o meu coração, porque eu sentia um vazio e não havia paz. Ainda que comesse, que bebesse, que estivesse com a família ou com os amigos, alguma coisa me faltava. E é interessante quando a sua perspectiva muda e quando o Evangelho da graça de Jesus muda, transforma o seu coração e você experimenta aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Você não sente mais paz quando você não tem a oportunidade de estar reunido com o povo de Deus no dia do Senhor. Porque você entende que hoje comer, beber ou fazer outra coisa deve visar a glória de Deus. E a pergunta importante que precisa ser feita é esta: o que é glória? Quando nós lemos a Escritura, nós vamos aprender que a palavra glória aponta para a honra que devemos a Deus, aponta para a grandeza do nosso Deus, e que Deus há tão grande quanto o nosso Deus. O louvor, que é o santo reconhecimento de quem Ele é, que só pertence a Deus. Então nós começamos a olhar para todas as coisas e nós percebemos que todas elas pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós compreendemos então que, à medida em que nós glorificamos a Deus, nós somos chamados a caminhar assim como Ele. Paulo vai dizer mais adiante, início do capítulo 11, sendo imitadores, assim como também Ele era imitador de Cristo, ou seja, tendo como alvo perseguir a glória de Deus, imitando a Cristo. E em todas as coisas glorificou ao Pai, e teve todo o deleite e prazer nele para sempre. Isso faz toda a diferença, irmãos, para nós, principalmente para vocês, enquanto jovens. O mundo considerará vocês loucos, estranhos, porque vocês não têm prazer naquilo que eles têm prazer. E veja, isso não quer dizer que ser um jovem cristão não é desfrutar das coisas boas da vida. Você não vai se tornar um ermitão, um eremita, isolado do mundo, achando que assim você vai ser mais santo, e cuidado com isso. À medida em que você cresce na compreensão do que é viver para a glória de Deus, não se esqueça de suportar e ajudar o seu irmão. E entender que nessa caminhada, assim como um atleta, os diversos níveis nos lembram que nós precisamos ajudar aqueles que são mais fracos. Nós precisamos entender que um dia também vivíamos como eles. E quando nós olhamos para aqueles que, porque não glorificam a Deus, esquecendo e negligenciando o fim principal de suas vidas, caminham mortos enquanto vivem, que têm a porção que Deus lhes dá nesta vida, mas não experimentam a preciosidade de viver pelo nome e pela glória de Cristo. Nós começamos a perceber porque a Escritura nos ensina e nos aponta o dever que temos de viver e experimentar de uma forma piedosa e prática o cristianismo. Observem comigo Mateus capítulo 5 mais uma vez, voltemos para lá e percebamos que quando o Senhor Jesus nos ensinou sobre a glória de Deus, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, ele inicialmente responde aos seus discípulos como o homem pode glorificar a Deus. Uma vez que Deus é perfeitamente glorioso em si mesmo, não tem necessidade de nós, Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Como podemos glorificar a Deus? A Escritura então claramente nos aponta isto.
O Senhor Jesus Cristo nos ensina, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Um dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia. Vamos ler juntos, vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como o homem pode glorificar a Deus, visto que ele é glorioso em si mesmo, ele é perfeitamente glorioso em si mesmo? O Senhor Jesus Cristo nos ensina claramente: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para a sua glória, não, para o seu louvor, absolutamente, mas para que, vendo as obras que vocês praticam, o Pai que está nos céus seja glorificado. O Catecismo de Heidelberg tem uma divisão muito simples. Se você já tomou, este que é um dos primeiros catecismos produzidos durante a Reforma, Heidelberg tem uma divisão simples, tomando os 52 domingos do ano. Nossa miséria e pecado é a primeira parte do catecismo. Depois, a segunda parte, a nossa salvação é apresentada. E a última parte vai falar sobre a nossa gratidão. Qual o fruto da nossa gratidão pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Aqui, Jesus Cristo, o nosso Redentor, ensina claramente: se, como a luz do mundo, e aqui é uma palavra importante para os discípulos do Senhor, não podemos viver escondidos, como não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, eu devo brilhar a minha luz diante dos homens. Como esta luz ela brilha? Quando eu obedeço os mandamentos de Deus e pratico as boas obras. Quando pratico as boas obras, então elas não são fruto da minha justiça, mas fruto da minha gratidão. Porque eu sei que não é por obras que sou salvo, mas pela graça de Jesus somente. E à medida em que faço isso, Jesus Cristo então diz: os homens glorificam ao Pai Celestial, ao Pai Nosso que estás nos céus. Compreendam então, meus amados irmãos, meus queridos jovens, como todos devemos ter por finalidade principal a glória de Deus, e então faremos tudo aquilo que é inferior de forma correta, até comendo e bebendo. Faremos isso com gratidão, ou como diz Salomão, com um deleite, com um regozijo, porque não fazemos isso à parte de Deus, mas temendo ao Senhor. Porque assim como diz o salmista, eu agora compreendo que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Que eu pertenço a Ele por direito de criação, Ele me criou, sua imagem e semelhança. Mas também pertenço a Ele por direito de redenção. Em Cristo Jesus, Ele me libertou e me deu vida. Outra passagem bíblica sugerida pelo Catecismo, e também muito conhecida de vocês, está em Romanos capítulo 11. Vejam comigo, por favor, Romanos capítulo 11. O tema principal da carta aos Romanos é a doutrina da justificação pela fé. O grande dilema de Martinho Lutero, em meio a uma igreja cada vez mais longe da verdade do Evangelho e que ensinava uma forma de justificação por obras, um tipo de salvação por obras, era como eu posso alcançar justiça diante de Deus. Como eu posso retirar o peso da culpa e do pecado que carrego sobre mim, ainda que faça tudo aquilo que a igreja manda. Eu faça peregrinações, eu dê esmola aos pobres. Em uma última tentativa, o seu mentor espiritual disse: faça uma peregrinação para Roma, meu filho, para ver se você consegue se libertar destes problemas. Lutero voltou pior.
porque o que ele viu em Roma foi uma total negação daquilo que deveria ser a igreja brilhando para o mundo. Sacerdotes se prostituíam ou caíam bêbados pelos becos de Roma. As pessoas miseráveis e pobres passando fome, enquanto a igreja de São Pedro, a grande famosa Basílica de São Pedro, estava sendo construída e toda enfeitada com metais mais valiosos e preciosos. Lutero volta pior e então, em uma última tentativa, eu diria agora a final, o seu mentor então, em seu mosteiro, disse: comece a estudar a Escritura. E ele era professor de Bíblia, então começou a ensinar a carta aos Romanos para os seus alunos, estudantes de teologia, e aí, de forma definitiva, de uma vez por todas, ele encontrou paz. Quando leu Romanos 1,16, ou Romanos 1,16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Seus olhos então se abriram, as escamas, assim como dos olhos de Paulo, caíram, do apóstolo Paulo, e a carta aos Romanos, mais uma vez, foi poderosamente usada por Deus para salvar mais um pecador. O tema, então, da justificação pela fé, abordado pelo apóstolo Paulo, e à medida em que ele trabalha este tema e todos os seus desdobramentos, ele vai chegar em um momento em que uma doxologia é apresentada. Uma doxologia em um culto público é um momento em que a igreja prorrompe em louvor e adoração ao Senhor, que nos convida a viver para a sua glória. Romanos 11, de 33 a 36, nos mostra isso claramente. Observem como o apóstolo Paulo, então, fala sobre a glória de Deus. Ó profundidade da riqueza, versículo 33. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aqui então temos o versículo 36, vamos ler juntos. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A pergunta que devemos fazer então é essa: onde está ou em que consiste a vida para a glória de Deus, a busca de vivermos para a glória de Deus? O apóstolo Paulo diz, se baseia no fato de que, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se tudo pertence ao Senhor, se tudo foi feito por intermédio de Cristo e sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Percebam, Cristo, a palavra viva de Deus, presente no ato da criação, disse: haja luz e houve luz. Cristo presente como nosso Salvador, no ato da nova criação, um dia falou a nós, por seu Evangelho: eu sou a luz do mundo, e vimos a luz. Sustenta todas as coisas, e tem todas elas em suas mãos. Logo, a razão bíblica, o motivo por que eu não posso fazer nada desconectado de Deus, de um desejo santo por sua glória, por honrá-lo, por louvá-lo, vivendo sempre para ele, é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Os seus decretos são executados de forma perfeitamente sábia, através da obra da criação e também através da obra da providência.
Ele não criou o mundo e o largou, soltou, deixou livre ao léu. Mas diz o apóstolo Paulo, por meio dele, todas as coisas então se sobrevivem e se sustentam. Como esclarece o salmista, ele mesmo coloca o fôlego de vida e retira este fôlego no momento certo. Porque para ele são todas as coisas. Paulo encerra, e não poderia fazer isso de forma diferente. A ele, pois, a glória momentânea, passageiramente. Não. A ele, pois, seja a glória eternamente. E por que ele encerra a doxologia com um amém? Porque esta é uma solene palavra de confirmação da nossa fé. Assim seja. Porque confiamos em Deus. Porque confiamos na palavra de Cristo Jesus. Viver para a sua glória, portanto, deve ser o nosso alvo máximo. Nunca se esqueçam disso. Vivemos plenamente satisfeitos em Deus quando estamos plenamente satisfeitos nele. E esta vida satisfeita em Deus envolve, em primeiro lugar, esta finalidade superior. Não pode ser esquecida. Se não vivemos para a glória de Deus, viveremos para a nossa própria glória. Viveremos para a glória dos nossos próprios ídolos. Perderemos o foco e vamos nos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo então vai nos mostrar na sequência. A conclusão de tudo aquilo que ele disse antes. Vejam o início do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você se reúne neste dia, dia do Senhor, para adorar o Senhor, você precisa receber instrução. Você precisa ser ensinado e esclarecido por que razão você está aqui. Você precisa ouvir claramente a voz do Evangelho e entender quem é o Senhor que merece toda a glória, digno de toda a honra e de toda a majestade. Você precisa oferecer o seu corpo de maneira viva, santa e agradável, porque segundo a palavra de Deus, e isto é chamado pelo apóstolo Paulo de um culto racional. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, o culto que nós prestamos a Deus, ele é inteligível. Ou seja, você precisa entender o que está fazendo aqui. Você não pode ser enganado ou tomado apenas pelas suas próprias emoções, envolvido. Mas quando o Evangelho é esclarecido e é pregado em nome de Deus, pós tenebras lux. Era uma frase que João Calvino gostava muito de usar. O que acontece após as trevas? Luz. Você então enxerga e vê. E percebe então que a ordem apostólica faz sentido para você e você só glorificará a Deus se você cumpri-la. Observem o versículo 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu entendo que fui criado para a glória dele, se eu busco guardar puro o meu caminho sendo jovem, observando segundo a palavra de Deus, prestarei a ele um culto racional, ou seja, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As minhas obras não adquirirão para mim justiça, mas são fruto da minha gratidão ao meu Senhor, e isto o glorificará. E então eu caminharei neste mundo sem tomar a forma dele. Esta é a linguagem aqui. E não vos conformeis com este século.
É a mesma imagem que o apóstolo vai usar mais à frente, que ele vai tratar quando fala acerca de eleição, melhor falando, anteriormente. Lembrando-nos que nós somos barro nas mãos do oleiro e ele nos molda da maneira que ele quer. Se não glorificamos a Deus, então o mundo nos moldará. Dará a forma que ele quer. E esta forma nunca glorificará a Deus. Os seus valores são contrários à palavra de Deus. De forma sutil, o veneno da mentira diabólica da serpente gotejará nas águas limpas e puras do Evangelho. E sem sabermos, seremos envenenados. E paulatinamente nós iremos morrendo e tomaremos a forma do mundo. Mas se nós compreendemos a vida para a glória de Deus, veja, o versículo 2 então faz sentido para nós. Não nos conformaremos com este século, mas seremos transformados pela renovação da nossa mente. Pela palavra. A reforma que prossegue, pois pela palavra os efeitos gloriosos do Evangelho trabalhando no poder do Espírito, no coração de jovens que estão sendo levantados para mais uma vez afirmar que só Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E não se enganem, meus irmãos, não é sem sentido que até mesmo o mundo caminha espantando-se com o crescimento de jovens que têm abraçado a verdade do Evangelho. E eu digo, as antigas verdades chamadas calvinistas. A China está espantada porque vocês devem saber, não há liberdade para se prestar qualquer culto na China. A China hoje caminha de forma híbrida, um governo ainda sob regime comunista, uma abertura econômica de uma forma capitalista, fazendo com que a nação cresça cada vez mais de forma poderosa, mas não se enganem, não há liberdade religiosa lá. Durante muito tempo, as igrejas de Cristo caminharam na clandestinidade, muitas delas em casas, em becos ou até mesmo nos esgotos de Beijing. Mas algo inesperado tem acontecido lá. O calvinismo tem sido redescoberto na China, observe, por meio das universidades ou dos estudantes das universidades. E agora tem sido uma das doutrinas mais ensinadas nestes lugares onde os cristãos não podem adorar publicamente como vocês estão fazendo aqui. Para a glória de Deus, cristãos vivem, não somente no Brasil, jovens cristãos, e se vivem para a glória de Deus, não têm tomado a forma do mundo, mas renovado a sua mente pela transformação do Evangelho. E aí sim, de fato, entendem o que é viver e ter plena satisfação em Deus. Observem o final do versículo 2. Se fizermos isso, a finalidade é para que experimentemos, sim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por vezes nos perguntamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes este é o grande dilema da juventude. E a resposta mais prática que um pastor pode dar, a vontade de Deus para a sua vida está aqui, leia a Bíblia. O que não nos pertence, jamais iremos saber. Salomão fala disso em Eclesiastes 11, nós não sabemos o caminho do vento, nós não sabemos ainda hoje como se forma no ventre, ossos e carne, uma nova vida, dentro de uma vida gerada por Deus. Mas o que sabemos e o que a Escritura nos diz, que nós devemos confiar e descansar naquele que nos fez e que é digno de toda a glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nos encaminha então para a segunda e importante finalidade do homem criado à imagem de Deus. O nosso catecismo nos mostra. A primeira, adorar a Deus, glorificar a Deus. A segunda, ter plena satisfação nele, gozá-lo para sempre. Vamos para as referências bíblicas então, para essa segunda parte final. A passagem sugerida ela é bem sugestiva em nossos catecismos e nos convida para o Salmo de número 73. Vamos para lá. Salmo de número 73. O Salmo 73 abre o livro de número 3 do Saltério, compreendendo Salmos de 73 a 89. E percebam que à medida que vocês vão lendo, os primeiros salmos, todos eles são apresentados aqui, são de autoria de um homem crente chamado Asaf. E assim o livro ele vai se desenvolvendo. Você vai encontrar salmos também dos filhos de Coré. Como o Salmo 73 então começa? Ele começa apresentando o dilema que muitas vezes o cristão vive e enfrenta, inclusive jovens cristãos. Por que eu faço tudo ou procuro fazer tudo para a glória de Deus e aparentemente parece que nada dá certo para mim e na verdade os ímpios é que estão bem? Olhem novamente para o Salmo, eu vou ler parte a parte com vocês. Vejam que dos versículos de 1 a 9, observem o que o salmista Asaf ele começou a perceber. Com efeito, Deus é bom para com Israel, versículo 1, para com os de coração limpo. Ele começa o salmo fazendo esta consideração após a reflexão que ele vai nos apresentar, a reflexão que se segue. Deus é bom para com Israel. Com efeito, ele é bom para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, ele começa a descrever que a sua reflexão o levou a considerar um dos maravilhosos atributos de Deus, uma de suas qualidades inerentes. Ele é bom. Ele é bom para com seus filhos, ele é bom para com o seu povo. Ele é bom para com aqueles que receberam dele salvação e vida. Mas quase os seus pés se resvalaram, quase ele caiu. Pouco faltou para que ele se desviasse do caminho. E a razão ele vai apresentar a seguir, versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A nossa insatisfação, o que já é um resultado de uma vida que não é para a glória de Deus, nos leva à tentação de invejar aqueles que não vivem para a glória de Deus. E como nós já sabemos, a Escritura nos mostra, caminham mortos por este mundo, já receberam o seu quinhão, ou seja, a sua recompensa, não tem a preciosidade de Cristo. Ele tinha inveja dos arrogantes, quando ele os via prosperar sobre a terra. E aí ele continua, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Vocês já viram aquelas propagandas de fralda de bebê? Aquele bebezinho com a bochecha bem rosadinha, é o que a expressão nédio quer dizer. Então, eles não adoecem. Não acontece nada com eles. O corpo deles é sadio. Eles não têm preocupações. Não partilham, versículo 5, das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto.
Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Asaf, então, apresenta a leitura que ele fez dos ímpios quando ele quase caiu, quase se desviou, invejando a prosperidade dos perversos. A sua leitura foi esta: não acontece nada com eles. Eles sempre se dão bem. Parece que fazer o errado é que é certo, e fazer o certo não dá em nada. Muitas vezes pensamos assim. Às vezes o jovem é tentado na escola ou na universidade por procurar viver para a glória de Deus, mantendo-se casto, e vê os seus amigos então fazendo o que querem com as moças. Elas não se dão respeito. Mas veja, pastor, elas são tão bonitas, elas são tão atraentes, e eles zombam de mim, me chamam de virgem, o último deles do planeta. Eu procuro fazer certo e sou eu quem sofro enquanto eles se dão bem. Será que isso é justo? Você pode pensar, isso é apenas mais uma ilustração ou imagem de um pregador. Não, eu já conversei com um jovem que disse isso. Ele chegou a dizer: eu acho que não vale a pena fazer tudo o que eu tenho feito, não. Eu acho que vale a pena fazer o que eles fazem, porque eles estão se dando bem. Asaf pensou a mesma coisa tanto tempo antes. Contra os céus blasfemam, desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Versículo 10: por isso o seu povo se volta para ele, e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. Eles então passam a ser ouvidos. Eles são os caras, eles são admirados, eles são seguidos, eles têm mais likes, eles têm mais seguidores, eles são famosinhos. Quem sou eu? Nada. Os homens bebem das suas fontes venenosas, mortais. E o que eles dizem, versículo 11: Deus sabe de alguma coisa? Acaso o Altíssimo conhece algo? Ele não sabe nada. O Deus de vocês está por fora, está atrasado. E então conclui Asaf, versículo 12: eis que são estes os ímpios. Eles estão aqui, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Notem a perspectiva de um homem que por um momento se esqueceu de que comer, beber ou fazer qualquer coisa para o crente deve visar a glória de Deus. Ele chegou a concluir que inutilmente estava procurando obedecer e glorificar a Deus. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Com efeito, inutilmente lavei as mãos na inocência. E aí então ele foi dizer por quê. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele se esqueceu do que a palavra diz, que o Senhor só corrige a seus filhos, que o Senhor só disciplina quem ama. Olhando para os ímpios que faziam o que queriam e aparentemente estavam se dando bem, prosperando, Asaf concluiu: para que viver para a glória de Deus? Eu tenho tanta energia, tanta força, tenho tanta capacidade, para que viver controlado e preso a esta perspectiva que o mundo mesmo está me dizendo é limitada? Muitos jovens caem na mesma cilada e armadilha que Asaf quase caiu. Quando vamos conversar com eles: pastor, eu não conhecia nada, eu vivia aqui, isso aqui era um mundinho para mim.
Hoje eu conheço o mundo. Isso não é nada novo, irmãos, porque não há nada novo debaixo do céu. O apóstolo João combateu falsos mestres que diziam: eu tenho o conhecimento profundo e maior. O evangelho não é suficiente. Você precisa de algo mais. E ele disse: é inútil conservar puro o coração, lavar as mãos da inocência, se os ímpios é que sempre tranquilos prosperam e enriquecem. Se parássemos aqui, irmãos, nós diríamos: Asaf realmente foi tomado por um desapontamento, por uma murmuração tão profunda da alma, que ele então desistiu de servir ao Senhor. Mas a passagem está aqui para a nossa lição, este salmo belíssimo, para nos mostrar o que vem a seguir. Acompanhem comigo. Versículo 15: se eu pensara em falar tais palavras, aí já teria traído a geração dos teus filhos. O problema é que muitas vezes nós avançamos mais do que Asaf. Nós já chegamos a falar. Nós já chegamos a reclamar e muitas vezes a dizer aquilo que Asaf nem chegou a pronunciar, aquilo que ele não chegou a, abrindo seus lábios, dizer para os santos, para os crentes, porque se tivesse feito isso, ele mesmo afirma: eu já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, versículo 16, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Isso só passou pelo campo da sua observação e reflexão, e já foi algo muito pesado para ele. E aqui, pensem um pouco comigo. À luz da pergunta 1 do catecismo: onde consiste o gozo de Deus? Nós já vimos onde consiste a sua glória. Consiste, primeiramente, em termos uma visão clara e bíblica da glória de Deus revelada nos céus. E foi o que aconteceu com Asaf. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele lembrou aquilo que o apóstolo João escreveria mais adiante: sabemos que no dia em que o Senhor se revelar, seremos iguais a Ele, tal como Ele é. A visão então da glória de Deus, a contemplação pela palavra da sua face nos céus, revelada através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou, e da maravilhosa verdade que um dia, quando Cristo voltar, seremos como Ele, fez com que Asaf então entendesse onde residia a sua plena satisfação. Ele entrou no santuário de Deus, atinou com o fim deles. Importante lembrar aqui, meus irmãos, que a ordem bíblica em Hebreus 10 de não deixar de congregar, como era costume de alguns na época, é algo importante para que não percamos esta visão ou perspectiva. Quando nós negligenciamos o dia do Senhor, nós nos esquecemos que, sendo este o dia mais importante para a nossa alma, Ele nos prepara para vivermos os outros 6 dias no deserto. Lembrando que o Senhor jamais esquecerá de nós, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele não nos deixará faltar coisa alguma, como nós aprendemos mais uma vez aqui em acampamento. A visão da glória de Deus fez com que Asaf então tivesse a perspectiva correta das coisas, e ele agora já não enxergava os ímpios como aqueles que estavam tranquilos, como aqueles que faziam tudo e se davam bem, como aqueles que não sofreriam maior juízo por suas blasfêmias e por sua revolta ou rebelião contra Deus. Observe o versículo 18. Tu, referindo-se ao Senhor, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
Se você já andou um dia em uma pista de patinação de gelo, não há melhor imagem para entender isso aqui. Se você não é um expert, um atleta olímpico, você é aquele que fica assim. É assim que os ímpios andam. Aparentemente não é. Mas para aqueles que têm uma visão da glória de Deus revelada na palavra, eles caminham assim, porque o Senhor os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito asolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Nenhum reino, nunca se esqueçam disso, nenhum reino que tenha se levantado contra o Rei Jesus Cristo, aquele descrito no Salmo 2, constituído sobre o santo monte Sião, nenhum rei, nenhum reino, nenhuma nação que se levantou contra Cristo permaneceu de pé. Os maiores reinos foram destruídos. Agora eu pergunto, qual é o único reino que tem o maior número de súditos, visíveis e invisíveis? Eu me refiro àqueles que já viveram e já estão na glória. Qual é o maior reino? Que na visão de Daniel começou como uma pequena pedrinha e tornou-se uma grande rocha, rocha de salvação, a esmagar todos os outros reinos. Que reino é esse? A Escritura diz, é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Asaf então enxerga mais uma vez todas estas coisas. E caminhando para o final, ele então diz, quando o coração se me amargou, versículo 21, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional em tua presença, ou a tua presença. Quem não o glorifica na terra, John Flavel, comentando o catecismo, diz isso, jamais conseguirá glorificá-lo no céu. Quem não vive para a glória de Deus neste mundo, jamais o glorificará eternamente no céu. Pois conforme nos diz o apóstolo Paulo, a quem ele justificou, também glorificou. Como diz o autor aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. O coração de Asaf se tomou de amargura, porque ele estava embrutecido e ignorante. Lembrem-se da importância de conhecer a Deus através da sua palavra. A Escritura renova e transforma a nossa mente. A Escritura nos faz jovens mais maduros, crentes. A Escritura nos faz lembrar que não vivemos por vista e sim por fé. Não vivemos pelas coisas que podemos ver, tocar. Os ímpios, eles podem até prosperar, mas nós sabemos claramente pela Escritura qual será o fim deles. E aqui então nós temos a parte final, uma das mais bonitas, que fala sobre plena satisfação em Deus. O fim principal do homem, que é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Observem o que vai dizer então Asaf nessa parte final. Ele diz, a partir do versículo 23, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor legítimo. Ele é o nosso benfeitor. Recebemos tudo dele, ele é aquele que preserva a nossa vida. Sobre ele, por ele, para ele, portanto, sejam todas as coisas. O versículo 24 então diz, tu me guias com o teu conselho
e depois me recebes na glória. Agora leiam comigo os versículos de 25 a 28, por favor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Asaf então conclui lembrando: tu me guias com o teu conselho. Ele nos deu o maravilhoso conselheiro, seu nome é Jesus. Ele depois nos recebe na glória, e esta é a promessa que temos no grandioso dia do nosso Rei, quando dirá: venham, benditos de meu Pai, entrem no reino, Ele é de vocês. Eu fui preparar lugar para vocês, comprei com meu sangue, conquistei com a minha justiça, e agora eu dou para vocês. Não há como um jovem cristão que agora compreende o significado de uma vida para a glória de Deus, não há como não dizer as mesmas palavras de Asaf. Diante de tudo o que vê, da aparente prosperidade e vitória dos ímpios, agora sabendo que aqueles que não vivem para a glória de Deus, caminham em morte, seguem para a morte. Ao olhar todo o sofrimento e angústia que vivem por amor a Cristo e seu Evangelho, voltam seus olhos para a palavra e, assim como Asaf, perguntam: quem mais tenho eu no céu? O salmista diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Não há outro em quem eu tenha, ou em quem eu me compraza na terra, em quem eu tenha todo o prazer. Em outras palavras, plena satisfação. E aí então, versículo 26, a minha carne e o meu coração podem até desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Salmo 16, ele é a porção da minha herança. Aqui não é um atestado para que você seja, e pastor Brian ensinou isso muito bem, preguiçoso ou tímido, covarde no que diz respeito aos assuntos do reino. Mas aqui é uma palavra de encorajamento para vocês, ao saírem daqui, para fazerem tudo o melhor para a glória de Deus. A ordem de Cristo é esta para os filhos de Deus: dominem o mundo. Ele nos diz isso, fazendo discípulos. O domínio do reinado de Cristo não é pela força do braço ou violência, mas pela poderosa pregação do Evangelho. Vocês devem sair daqui com esta consciência: sejam os melhores naquilo que fazem. Sejam os melhores naquilo que fazem. E quando chegar o momento em que os homens e o mundo desejarem coroar vocês e entregar a vocês os louros da vitória, diante de todos afirmem: a glória pertence somente a Deus. Ele é a nossa herança para sempre. Pois os que se afastam dele, o salmista Asaf encerra, perecem. O Senhor destrói todos os que são infiéis.
para com Ele, ou seja, não vivem para a sua glória, não tributam-lhe louvor. Nunca se esqueçam disso, meus jovens amados. Um dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não se esqueçam que quando Cristo pisou este mesmo chão que nós pisamos, Satanás já sabia da sua derrota, e mesmo possuindo homens, quando avistava o Senhor, dizia: o que queres de nós, Filho de Deus? Já veio para perverter-nos, sabia que seria derrotado. Não temam, não temam. Aqueles que podem matar o corpo de vocês, que podem derramar o sangue de vocês, mas não podem matar a alma de vocês, porque esta alma pertence a Cristo. E finalmente, digam como Asaf: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Não há nada melhor. Ainda que todos abandonem você, bom é estar junto a Deus. E esta é uma expressão mais forte, porque aqui, mais uma vez, neste acampamento, vocês serão encorajados, animados, a lembrar que nunca estaremos sozinhos. O grande profeta Elias, depois de haver exterminado os 450 profetas de Baal, em uma atitude corajosa, em um confronto de poder, onde o Deus de Israel Todo-Poderoso humilhou Baal, temeu uma rainha, fugiu com medo dela. E escondido agora em uma gruta, em uma caverna, o Senhor então fala com ele: por que você está aqui? O que é que está acontecendo? E ele diz: Senhor, acabou-se tudo, só sobrou eu. O Senhor diz: levanta daí, não tem só você. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você nunca estará sozinho. Olhe para o seu irmão. Ele está com você, na mesma luta. Outros que não estão aqui, mas que vocês conhecem, na mesma luta. E que afirmam, assim como Asaf: bom estar junto a Deus. E finalmente, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, ou me refugio, para proclamar todos os seus feitos. Lembrem do que Lutero ensinou quando redescobriu a doutrina do sacerdócio real de todos os santos. Somos sacerdotes em Cristo, somos reis, Ele nos fez reis, profetas. Somos chamados como jovens a proclamar todos os grandiosos feitos de Deus. Isto é vida plena, satisfeita nele, é vida para a glória dele. Não vivam por vista, mas vivam por fé, confirmados, firmados no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela bênção de neste dia adorarmos ao Senhor. Obrigado pelos dias que passamos juntos em acampamento, pelo aprendizado, por mais uma vez termos o privilégio de recebermos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Ela não volta vazia, ela produzirá os seus efeitos. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra frutifique no coração destes jovens. Produza os frutos tão necessários para as suas vidas. Que eles vivam ardorosamente, fervorosamente para a Tua glória. E não obstante as pressões e a aparente prosperidade dos perversos,
que sempre em tua presença eles lembrem qual o destino deles. Pois os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Não prevalecerão no juízo nem na congregação dos justos. Mas o justo tem prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite, é como árvore plantada junto à corrente de águas, e sim, no tempo do Senhor dará o seu fruto. Que vivam para a sua glória, que aprendam a esperar no Senhor, enquanto glorificam o teu nome, estejam plenamente satisfeitos, pois esta é a finalidade superior para a qual o Senhor criou cada um de nós. Concede-nos, ó Deus, esta bênção de recebermos a tua palavra com gratidão e ao sairmos daqui proclamarmos os teus poderosos feitos. Despede-nos em paz, Senhor, com a tua graça maravilhosa. Despede-nos em paz, Senhor, e leva-nos para os nossos lares cheios de gratidão e de um desejo santo de viver para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.